Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Depois de 8 altas consecutivas, nada mais natural que uma correção no mercado, né? Acho que bem natural. O mercado vinha com candles fora da banda superior de Bollinger, né? Que é um limite teórico de volatilidade, FR em região de sobrecompra, mas algo natural, levando em conta uma tendência de alta em todos os tempos gráficos. Acho que o mais importante de tudo isso foi estava fora da banda superior de Bollinger e a gente já estava num processo de rompimento que foi sacramentado ali nos 122 mil pontos. Então, natural isso, né, uma correção que foi capitaneada aí pelo setor financeiro, que foi o setor que foi destaque de alta nesses últimos dias, né? Assim, tem uma notícia sobre a prorrogação do auxílio emergencial, né, que, querendo ou não, pesa no quesito de política fiscal, mas eu acredito que é muito mais o fato de correção após uma forte alta do que outro aspecto em especial. Então, vamos dar uma olhada aí no fechamento. Vamos lá. Vou colocar aqui a marca d'água. Beleza, vamos lá. Bom, o que a gente tem? Né? Que eu falei, mercado fora da banda superior de Bollinger. Esse é um candle, o primeiro candle de negativa depois dessa sequência de alta. O que a gente pode considerar como um processo de correção para o mercado, né? Vamos falar onde que vai ser o ponto-chave do mercado iniciar um processo de correção de fato, só abaixo dos 122 mil pontos. Então está muito longe. Então uma queda até aqui, não, aí a gente está falando de uma queda de 6%, arredondando, não significa nada em alteração de tendência, tá? Então, esse é o ponto. Inclusive, né, o retorno para cá, uma reação positiva em vista da forte tendência de alta, não tem nenhuma divergência, não tem nada falando, aqui é um ponto. Não, tá limpa a tendência, né? A tendência está limpa. Então, um retorno para cá oferece uma nova oportunidade de compra e assim vai levando até o mercado de fato sinalizar, deixar um pivô de baixa, alguma coisa nesse sentido e interromper essa tendência de alta de curtíssimo prazo. Por enquanto, tudo tranquilo, segue o mercado, natural uma correção dessa, tá? Falando dos papéis, né? Começando aqui com Petrobras, o papel deixou um candle de reversão ontem, não confirmou mesmo e tá indo para fechar o dia próximo da máxima. Então, tranquilo, segue a tendência, né? Se você não fez parcial, porque não teve, por enquanto, um sinal de parcial para ser feito, vai levando o papel. E aqui o ponto é 27,90. Se encerrar o dia abaixo do 27,90 e confirmar a perda desse patamar, aí você pode fazer uma parcial. A gente olha os indicadores técnicos, né? Por enquanto não tem nada. O que chama a atenção realmente é que está numa região de resistência muito importante. E o ponto que abriu compra foi aqui, né? Quando rompeu os 24,30. Então é a questão muito mais assim de estar esticado do que outra coisa, né? Tipo, vou comprar Petrobras aqui? Não, né? Aqui está muito mais para o lado de uma parcial. Beleza? Sobre Vale, né? Aqui é um ponto um pouco mais crítico. Por exemplo, né? Aqui se eventualmente perder 109,40, a gente vai perder o último fundo intermediário formado, esse suporte intermediário. E aqui vale muita atenção esse 106, porque se perder esse 106, a gente tem espaço para voltar no gap aqui na região dos R$98. Então, se você quer fazer alguma parcial em Vale, né, vem carregando a posição, ainda não fez nenhuma parcial, o 106 é o ponto para isso, beleza? Dos bancos, né, eu vou falar aqui de Itaú, deixando o candle de indefinição ao teste da máxima do ano. Aqui, o que você pode fazer? Eu quero fazer uma parcial em Itaú, né? Se confirmar esse candle, o que seria confirmar esse candle? Encerrar amanhã, né? Amanhã encerra abaixo dessa última mínima de hoje, 32,26, que vai ser confirmar esse candle de reversão. E deixar para trás a mínima do candle de amanhã, aí você pode fazer uma parcial, né? Se você quiser, e
com esse movimento de alta e no Itaú Day, né, essa questão a empresa focando no internet banking e tal, fazendo se diferenciando em relação aos bancos tradicionais e especialmente querendo recuperar mercado, então, que foi uma notícia bastante interessante, inclusive fez o papel realmente andar, né, porque tá bem atrasado em relação aos seus pares. Então, para mim, né, que eu falei, até mudei. Aqui, se não tivesse nenhuma novidade sobre Itaú, eu realmente encerraria a posição. A gente vem carregando. Mas se voltar aqui para a região dos 29,40, R$29, a gente pode eventualmente até mesmo reforçar a posição de Itaú diante dessa notícia, tá? Bradesco, eu vejo numa situação diferente, né? Porque ele acabou de romper o topo, então ele tem a tendência de alta em todos os tempos gráficos. Eu usaria como uma referência para parcial o semanal, tá? Se deixar um candle de reversão no semanal, fazer essa parcial, tá bom? Outro destaque aqui, hoje, né? Destaque do setor de varejo, né? As vendas no varejo bem acima do esperado, e os grandes destaques foram, né, Via Varejo, tá? Via Varejo aqui, como a gente comentou, indo para o objetivo principal, essa região dos 15,50, um candle de reversão por aqui, a confirmação de um candle de reversão oferece uma oportunidade de uma parcial, mas sem dúvida nenhuma, né, o papel conseguiu, ao marcar, né, um suporte muito importante nessa região dos R$13, né? Esse fundo aqui duplo formado sobre um patamar muito importante do semanal, né? Que foi o ponto, esse ponto aqui, né? Que quando foi perdido em março, que abriu caminho para todo esse processo de correção, né? Quando deu a compra aqui nos R$4, né? Então, aqui a gente está retomando a tendência de alta principal. Né? O papel ainda ele estava no processo de indefinição, uma tendência de baixa no curtíssimo prazo, anulou a tendência de baixa no curtíssimo prazo e agora tem um fundo bem consolidado em 13,20. Inclusive, né, se você não pretendo fazer nada de Via Varejo, eu quero carregar a posição. Né, e eu quero aumentar a posição de Via Varejo, 13,80, 13,20, mais um candle positivo no diário, vai oferecer essa oportunidade de compra. Tá? Nós temos Magazine Luiza, né? A gente comprou aqui na região dos R$20, o papel vem lutando com essa média móvel de 72, né? Vem lutando bem com essa média móvel de 72, mas eu continuo bem tranquilo, apesar de essa luta aqui com a média móvel de 72, enquanto acima de R$20, tranquilo com relação à operação. Não pretendo fazer parcial, por conta dessa força compradora que entrou no papel nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tá? Mas, se eventualmente ficar demorando para romper isso aqui, eu faço uma parcial, né? A gente tem aqui 5%, posso fazer uma parcialzinha, não é o ideal, mas, enfim, pode fazer uma parcial. Sobre Lame, né? Lame aqui a gente está carregando a posição, a gente fez a posição recentemente também, né? Tá dando aí cerca de 15%, a gente comprou aqui na região dos R$18 aqui, e segue com o nosso objetivo para a região dos R$22. Aqui é a mesma situação, retorno para cá, a gente faz uma compra. Então o setor de varejo, que era o setor que estava para trás, né, se você pensar, é o setor que está reagindo bem aí nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias, tá bom? Para fechar, destaque negativo hoje para B3, né, o papel retornando de fato aqui ao ponto mais importante do curto prazo, que é o 16,30, tá? Então assim, né, se eventualmente você está comprado em B3, se comprou aqui nessa região dos R$17, tal, por acreditar na empresa, enfim, né, ou por especulação mesmo, enfim, e não tá errado, né, porque você comprou um suporte muito importante, esses R$17, se encerrar o certo, tá, o correto, encerrou a semana abaixo do 16,30 e na outra semana deixou para trás a mínima, cai fora. Por quê? No curto prazo, a confirmação da perda dos 16,30 vai anular essa tendência de alta do curto prazo, então o papel vai ficar sem definição no curto prazo, e no curtíssimo prazo
nós vamos iniciar um processo de correção, tá? Então, realmente, aí não vale a pena ficar contra esse fluxo vendedor que pode ser iniciado, né? Afinal de contas, você vai perder um suporte muito importante e, inclusive, a média móvel de 72 do semanal. Mas esse é o ponto a ser observado. Então, espera confirmar a perda no semanal, tá bom? Porque, teoricamente, se você olhar o diário, teoricamente, aqui deveria fazer uma pausa, tá? Deveria fazer uma pausa. E aí, se realmente fazer uma pausa, né? Aí você pode fazer o seguinte: se o papel voltar para a região dos 17, 17,40 e não conseguir romper, você zera a posição, porque essa força vendedora, né, que fez o OBV voltar para as mínimas, vem forte. Então, aí você sai dessa posição e fica tranquilo com relação a isso. Se você não fez nenhuma operação e quer buscar algo bem especulativo, um candle positivo por aqui pode ser uma oportunidade de compra. Mas, no curtíssimo prazo, a gente pode observar que o papel está em tendência de baixa. Então, muita atenção neste processo, beleza? Que mais que pode chamar? Acho que VEG, né? A gente vem comentando que é o seguinte: papel em tendência de baixa no curtíssimo prazo, mais uma vez não conseguiu romper os 34,50. Fique de olho se você não fez a entrada, né? Entre 32,65, 32,60, 32,40, ainda existe a possibilidade de uma compra. Não cumprir esse rompimento, porque o papel está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, apesar da tendência de alta observada no semanal. Beleza? Né? Enquanto acima da média móvel de 72, tendência de alta no semanal. Acho que são esses os destaques. São esses, né? Os destaques do dia. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço e até mais.